Olá pessoal, o título é Você não vai para o umbral. Esse título, ele na verdade é provocativo. Obviamente que nós não temos a capacidade de definir quem vai ou não vai para certas regiões do mundo espiritual quando desencarnam. Obviamente que a gente não tem esse poder. No entanto, nós queremos com esse título tirar da ideia, debater um pouco, ou até explicar, ou pretensamente explicar, essa questão que muitas vezes é tão falada no nosso meio, no meio espírita, né? Ir para o umbral. E também é comum também uma outra coisa que falam é hospitais, clínicas hospitalares para espíritas. Estão chegando muito enfermos. Também queremos falar um pouco sobre isso. Obviamente que nós precisamos, como bem falou Allan Kardec, a partir do momento em que nós lidamos com conhecimento espiritual, nós temos que ter a mente aberta e temos que estudar, questionar, ponderar. Então, longe de ser um revelador de verdades novas, nós aqui queremos apenas trabalhar o discernimento. Sobre a primeira questão, todo mundo passa pelo umbral, nem que seja um pouquinho. Ou, eu vou para o umbral, eu vou para o umbral, eu vou para o umbral. Primeira coisa que a gente precisa entender é o sentido da palavra umbral. Não, eu acho que antes de tudo, nós precisamos entender que o André Luiz trouxe uma série de palavras que são comuns no mundo extrafísico. Então, André Luiz, ele traz uma coisa que às vezes as pessoas não percebem, que são expressões populares no mundo espiritual. E uma expressão utilizada no mundo espiritual, sobretudo no mundo espiritual brasileiro, da língua portuguesa, é umbral. Umbral tem um sentido de preâmbulo. Umbral antecede a porta, né? Antecede a alguma coisa. Então, umbral, ele antecede o mundo espiritual pleno. Ele é uma zona de litígio, de transição. Ele é uma região de transição em termos de vibração. É uma ampla faixa de vibração que pega da nossa faixa terrestre até uma determinada faixa densa. Acima dessa faixa vibratória você adentra frequências mais sutis. E você tem uma faixa de frequência vibratória que é abaixo do umbral, regiões densas. Ok. Dito isso, nós temos que entender que o planeta Terra tem camadas vibratórias. Vários pesquisadores puderam ver experimentalmente essas camadas vibratórias. Outros não viram, mas puderam vivenciar várias camadas, vários níveis vibratórios. Uma frequência vibratória diferente é um planeta Terra inteiro naquela frequência diferente. O umbral é uma frequência que é densa, terra a terra. Ela não é, o umbral não é uma região, é uma frequência
vibratória terra a terra. Essa frequência vibratória, você vai ter regiões não muito bonitas, mas você vai ter hospitais, cidades, e você vai ter encravado vibratoriamente a própria superfície terrestre. Então, isso já cria uma dificuldade de entendimento, que é o seguinte: as regiões do mundo espiritual têm vida própria. É um planeta Terra inteiro naquela dimensão. Então, o nosso maior problema é entender que quando a gente desencarna, a gente vai para uma faixa vibratória e não para uma região. Então, o primeiro erro de apreciação é associar umbral ao inferno. Umbral é uma faixa vibratória que antecede as camadas mais sutis do mundo espiritual. Mas nessas faixas vibratórias, chamadas umbral, você vai ter cidades espirituais. Então, nós, quando desencarnamos, vamos para a faixa vibratória a qual nós sintonizamos em termos de pensamentos, sentimentos, emoções e escolhas. Mas não significa que a gente vai para uma região tenebrosa. A gente pode ficar numa faixa de vibração e frequência espiritual XYZ, conforme sua conduta, seus sentimentos, seus pensamentos, em colônias espirituais, que tem muitas, sintonizadas nas diversas faixas vibratórias. Nas colônias, nas regiões mais densas, abaixo do umbral, nós vamos ter hospitais, vamos ter núcleos de resgate, de socorro, de amparo. Vamos ter regiões muito mais pesadas e muito mais densas, regiões de sofrimento, de suplício, de guerra. São tudo vibrações que o ser humano produz dentro de si. Na medida em que as pessoas que vão para essas regiões mais densas renascem e resgatam e se arrependem, elas tendem a não voltar mais para essa região. Já as regiões intermediárias, as pessoas tendem a ficar nesse processo intermediário até que os seus processos emocionais, conscienciais, seus apegos comecem a desaparecer. E aí elas naturalmente se sutilizam. Mas não necessariamente essas regiões intermediárias são negativas. Então, a tendência nossa, o problema da palavra umbral, é que a gente, ao falar do umbral, está falando de regiões de dor e purgação. Essas regiões de dor e purgação, elas não são o destino natural das pessoas. As pessoas não são relegadas ou levadas a regiões de dor e purgação por serem pessoas, por terem ainda orgulho e egoísmo. A maioria das pessoas são assistidas por seus parentes, amigos, pessoas que lhe têm gratidão. Muitas dessas pessoas, então, vão estar numa sintonia fina com seus entes queridos. Outras pessoas
irão adormecer. E adormecidas ficarão, seja no hospital, seja no local do mundo espiritual, até que despertem. Algumas ficarão andando para cá e para lá, meio que perdidas, sem saber direito por que as pessoas não lhes ouvem, por que as pessoas não lhes escutam. Outras ficarão presas a seus negócios, a sua profissão, a seus parentes, a seus filhos, a seus medos. Outros ficarão assim ou assado. Mas isso, vejam bem, é estado de consciência. Não é condenação que alguém vai te julgar e te relegar àquele lugar. Então a gente precisa entender que as regiões de suplício, de dor, de aflição, as regiões angustiantes, que nós tendemos a chamar de umbral, elas são específicas para pessoas que estão em erro, em grave erro moral, consigo mesmas. As regiões trevosas, mais densas, abaixo do umbral, são para quem tem grave erro com a coletividade, consigo e com a coletividade, com outras pessoas, que mantém ideias erradas sobre a vida e sobre o mundo, que cultivam ódio, a violência, que cultivam valores que geram a doença, a ganância, a violência. Essas pessoas, como são geradoras de ideias negativas, elas acabam indo para essas regiões mais densas, porque elas vibram nessa região mais densa. Tudo que semeia o ódio vibra em região densa. Para você sair da região densa, basta não vibrar nesse processo quando está desencarnado e não ter gerado isso quando estava encarnado. Então, o umbral, enquanto região expiatória, ele não é o destino natural dos espíritas. O espírita que cumpre boa parte do que a doutrina prega, ou luta para cumprir isso, o umbral, essa região de aflição e dor, não será o seu destino. Naturalmente, ele é alavancado para um nível mais sutil, pelos próprios valores que ele cultiva. Não porque ele... Agora, mas ele é espírita, mas é imperfeito. O problema é que todos somos imperfeitos. Todos os seres humanos que nascem na Terra são imperfeitos. Não é a nossa imperfeição moral, ou seja, o fato de a gente ainda não ser perfeito, que vai nos levar para o umbral. Não sei se isso ficou claro. Agora, a questão dos hospitais de espíritas no mundo espiritual. Conta-se que Eurípides Barçanufo teria criado hospitais específicos para espíritas. O que significaria o fracasso do espírita e o fracasso do espiritismo em dar às pessoas uma vida digna, né? Uma coisa leva a outra. Primeira coisa que a gente precisa, ao abordar esse assunto, é que nós, em momento algum, estamos dizendo que não existam esses hospitais. Ok? É importante a gente dizer. É possível que existam hospitais específicos para espíritas, trabalhadores, como também é possível que existam hospitais específicos para judeus, para indígenas, para pessoas do povo Craó, para pessoas do Sikhs, para pessoas, para padres, para pastores, para muçulmanos. Ou seja, há no mundo espiritual muito trabalho, sobretudo nas regiões de transição, aquelas que não estão nos mundos mais sutis, em que se busca dar às pessoas um socorro que fale para elas dentro do conjunto de crenças que elas cultivaram em vida.
Isso é muito comum. Então, a primeira coisa que a gente quer mostrar é o seguinte: não podemos dizer que não exista os tais hospitais. Só podemos dizer que esses hospitais, hospital no mundo espiritual é o que mais tem. E muita gente, a maioria das pessoas que não tem conhecimento espiritual, tem muito mais dificuldade para desencarnar sem ir para um hospital. Então vamos repetir. A pessoa que não trabalhou os valores espirituais com a profundidade que o conhecimento espírita fornece, perde a oportunidade de se emancipar espiritualmente, porque os valores espíritas, baseados no multiculturalismo, na fraternidade universal, no amor sem fronteiras, na quebra de todos os preconceitos, ele catapulta a pessoa para uma dimensão mais sutil, para uma compreensão da vida mais sutil, mais nobre. Eventualmente, há pessoas espíritas que, apesar de se definirem como espíritas, não usam conhecimento espírita para trabalhar a sua relação com a vida, consigo mesmo e com o mundo. Não promovem dentro de si um questionamento, um autoconfronto, uma crise existencial que o leve a buscar a fraternidade, o amor e o perdão como solução. Ora, essas pessoas a gente pode chamar que frequentaram a casa espírita, tiveram cargos espíritas, mas efetivamente elas não usaram o conhecimento espírita na vida delas. Isso nunca foi o guia delas. Se fosse o conhecimento espírita, quando você é imperfeito, né? Você tem um defeito, uma imperfeição, digamos assim. Você tem uma falha, uma dificuldade íntima. Mas você sabe que tem e você luta contra isso. Você busca se aprimorar. Você busca vencer isso. Você não vai para o umbral. Você não vai para o hospital. Porque isso é a regeneração. É a luta da regeneração. Regeneração é lutar para regenerar o que está degenerado. Quando você reconhece que tem um erro e luta com unhas e dentes, cedo ou tarde, nessa vida ou na outra, aqui ou no mundo espiritual, você vai superar isso. A doutrina espírita, ela dá material para que a gente faça isso em vida. Então você vai procurar ter o perdão como bússola, a fraternidade, o respeito ao outro como guia. Eventualmente, você não conseguirá cumprir essas questões devido à nossa multimilenar prisão a valores antigos. Mas nós já estamos desenvolvendo valores novos. Isso luariza a nossa consciência. Agora, nós temos como garantir que cada pessoa que adentra uma casa espírita, que ocupa um cargo espírita, que fala na tribuna espírita, está de fato compromissado em buscar se melhorar? Não em ser perfeito, tá? Mas em se melhorar? Não. Então os hospitais de espírita existem, como existem hospitais aos montes no mundo espiritual. E qualquer um de nós, espírita, poderemos chegar sim num hospital. Chegar num hospital, em geral, não significa fracasso. É justamente esse processo de adaptação e purificação das influências que ainda permanecem dentro de nós, dos valores e das energias do mundo, sobretudo na questão emocional. Então o fracasso, por si só, o hospital, ele não significa fracasso. O hospital é a adaptação à nova realidade. E esses existem hospitais que são para todos, existem hospitais que são específicos com certas abordagens mais profundas para quem aguenta, para adaptação mais rápida. Então o conhecimento espírita
ele já dá, quando você faz um hospital específico para espíritas, por exemplo, temas que são lugar comum, como chakras ou reencarnação, são livremente abordados. Um hospital espiritual para que envolva não espíritas, temas como esse não podem ser explicados, porque as pessoas não têm nem ideia do que se trata. Vai demorar um pouquinho até que elas possam compreender livremente o que é chakra, o que é fluido vital, o que é corpo mental, o que é perispírito. Então, um hospital que esteja focado em espíritas, ele vai ter a vantagem de poder, desde o início, ter uma abordagem terapêutica que fale da realidade espiritual que os espíritas admitam. Já um hospital no mundo espiritual que não seja necessariamente espírita, ele vai ter o mesmo tratamento, o mesmo atendimento, mas muitas vezes o seu processo de conhecimento vai ser um pouco mais lento, um pouco mais vagaroso, um pouco menos explícito, um pouco mais lento nas explicações mais profundas. Mas isso não quer dizer também que a doutrina espírita esteja fracassando. Por quê? Porque o conhecimento espírita, ele é emancipador. O conhecimento espírita, por si só, tem a capacidade de elevar o padrão de pensamento, que a maioria da população não tem interesse e nem quer saber. Então, o conhecimento espírita, ele ajuda você a se sutilizar. Mas veja bem, se o seu nível... vou inventar números aqui, tá, gente? Se o seu nível vibratório é 30, o conhecimento espírita te eleva para 40, 50. Se o teu nível vibratório é 15, o conhecimento espírita vai te elevar para 20, 25, 30 talvez. Ele não vai te transformar em algo que a natureza não dá saltos. Então, se você hoje chega no mundo espiritual, desencarnou, e vai para um hospital no mundo espiritual, um hospital reservado a espíritas, a primeira coisa que você tem que saber é que esse hospital não significa necessariamente fracasso, mas adaptação. E de que boa parte da população, os que não têm conhecimento espírita, muitas vezes, esses sim, por cultivar valores de raiva, ódio, mágoa, ressentimento, revide, vingança, preconceito, essas pessoas sim chegam no mundo espiritual e tem muita dificuldade de vibrar em dimensões mais sutis. Por isso essas pessoas vão para as regiões umbralinas, porque o conjunto de valores que elas trazem dentro de si são umbralinos. E não porque alguém está impondo a elas o umbral. Agora, é possível que espíritas, mesmo com conhecimento espírita, mantenha internamente esses valores mais densos? Sim, claro que sim. Mas o fato delas terem um conhecimento espírita sempre será um fator que catapulta ela para cima, e não um fator que a coloca para baixo. Então, o que a gente quer falar com esse estudo de hoje é que só é vantagem o conhecimento espírita na vida do ser humano. Mesmo que nós não cheguemos às altitudes maravilhosas da evolução,
para aquela pessoa em específico que está sendo analisada, há uma grande diferença entre ela adotar o conhecimento espírita na sua vida e não adotar a abordagem espírita da sua vida. Isso porque o conhecimento espírita nos fala de uma realidade espiritual mais profunda. Outras abordagens não o fazem. Então a gente precisa tomar cuidado sempre que nessas abordagens que nos relatam sobre os hospitais do mundo espiritual ou dos espíritas, se muitas vezes não há um acentuado pessimismo, dando a parecer que o fato da pessoa não ser espírita, talvez ela estivesse melhor, quando na realidade é o contrário. O conhecimento espírita te deixa melhor. Agora, o que você era antes? Não dá para comparar alguém que tem, digamos, hipoteticamente, uma pontuação de 100 e ela já vem com 100 antes de nascer. Ela nasce com 100 e ela vai para 150. De alguém que nasce com 15 e é espírita, aí vai para 25. Mas o 25 não tira ele do hospital. Então ele... Não, na verdade, se você olhar profundamente, talvez essa seja a primeira vez em que ele tenha uma encarnação em que ele acertou mais do que errou, graças ao conhecimento espírita. Então, o conhecimento espírita, ele sempre será um conhecimento que alavanca, que eleva, que melhora, mas ele não garante que você vai se tornar um espírito puro, que você não vai cometer erros, que você não vai ter defeitos e imperfeições que você não trabalhou dentro de si. Então é isso. Você não vai para o umbral no sentido de um destino natural. Você vai para regiões do mundo espiritual que correspondem ao teu nível de convivialidade, fraternidade, de sentimento e de coerência interna. Além da caridade, da assistência, de como você adotou a sua vida. Porque a gratidão, ela é uma lei. Se você faz algo pelas pessoas, as pessoas que estiverem bem no mundo espiritual, elas se sentem compelidas a dar amparo. Então é normal, é muito comum que espíritas que viveram uma vida tranquila, sem ser perfeitos, uma pessoa com dificuldades, arranca-rabos, imperfeições íntimas, mas que ao longo de uma vida de 40, 50, 70 praticou o bem, é muito comum que essa pessoa seja muito bem recebida por pessoas que ela ajudou, às vezes uma vez só. Mas a lei da gratidão vai fazer com que a pessoa, quando você estiver desencarnando, a pessoa se lembre de você e se aproxime. Então isso às vezes não é falado. Mas em geral, o trabalhador espírita, com todas as suas imperfeições, ele gera em torno de si uma rede de gratidão que justamente o blinda de maiores dissabores quando ele desencarna. Então vamos ter otimismo e parar com essa coisa de cultivar a ideia do pior. Porque a mentalização no pior nos tira a expectativa do melhor que nós podemos fazer em vida e de como é bom a gente trabalhar em cima dos valores mais nobres, mesmo sendo ainda imperfeito, mesmo ainda tendo certos apegos, certas frustrações, certas mágoas, certas arrogâncias, certas questões íntimas ainda não resolvidas. Ok, gente? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.